cumprimentando todos aqueles e aquelas que de maneira, extremamente zelosa acompanham as reflexões que eu venho fazendo. Hoje, em especial, aos amigos e amigas do saber, aqueles e aquelas que, independentemente da geografia, assumem a sua condição planetária, a sua condição de ser e estar presença no mundo, numa opção consciente pelo melhoramento, numa opção consciente pela reedição de si mesmo, Hoje, em especial, terminando uma assessoria à tarde, sobre planejamento estratégico e gestão do conhecimento, eu fazia parte de uma equipe multidisciplinar, que estava assessorando, um município acerca do processo de condução de gestão pós-pandemia. Este município está trabalhando na perspectiva de já organizar, de maneira visionária, políticas e estratégias de gestão que deem conta, desta concentração humana que nós chamamos de cidade, e aí entendamos zona urbana e rural, uma ideia mais, ontológica, e uma ideia mais sociológica da concepção de cidade, cidade como agregado da zona urbana e como agregado da zona rural, Então vejam que, os gestores, e é aí que eu quero, fazer a minha incisão reflexiva, os gestores dos municípios e os gestores que trabalham com a coisa pública, antevendo, e isso é muito interessante, a saída do processo pandêmico, já estão fazendo, mapas estratégicos de atuação de maneira transversal em todas as pastas municipais, na perspectiva de transversalizar, ações que possam dar, garantia de protagonismo àquela população que, fragilizada, sai do isolamento que tecnicamente não se constituiu em isolamento, se constituiu em afastamento, por uma série de questões também de conjuntura social, que não vou discutir aqui, mas vejam, a gente colocou, num primeiro momento, a ideia de isolamento. Nós sabemos que na contemporaneidade, com a condição social que está imposta, e aí vamos discutir um pouco, da questão neoliberal, das políticas pós-modernas, instituídas aí do avesso ao direito e do direito ao avesso, era impossível pensar em pessoas isoladas, mas afastadas dentro da concepção daquilo que cada uma, ou cada sujeito podia articular na sua condição de viver. E vejam só, eles agora voltam, e quando eu digo agora, é um tempo que ainda está, chancelado por interrogações, eles voltam fragilizados não só na condição econômica, eles voltam fragilizados na condição biopsico e social. Biológica, que aí atravessa a questão econômica, a questão de gerenciamento de vida, porque nós temos necessidades fisiológicas que precisam ser atentadas, no existir como sujeito crítico social, psique, ou psicológicas, no sentido de entender, sistematizar e retornar a esse novo contexto social que não é e não será mais aquele que antecedeu a pandemia. Então nós precisamos de uma equipe técnica na área, de humanas, que possa dar também a orientação psicológica, ou a orientação de psique, diria a professora, saudosa Alicia Fernandes, numa condição mais de psicanálise, ela diria a condição de psique da aprendência no novo contexto de existir.
num novo contexto de ser e estar no mundo. Eu tenho que me colocar como agente de produção, olha a complexidade disso, na era do conhecimento, numa contemporaneidade carregada de superficialidades, que naturalizou contravalores, né, saindo de um afastamento social pandêmico. Então, mais do que nunca, as equipes multidisciplinares vão ter que entrar nesses planejamentos estratégicos, que aqui eu falo um planejamento estratégico específico pós-pandemia. Eu não falo aquele planejamento estratégico que a gente faz para dar conta da exigência pétrea, né, para a constituição da gestão pública. Aquele é né? Esse município que eu falo está trabalhando num planejamento estratégico pós-pandemia. Penso que isso é extremamente interessante, né? E o outro âmbito, né, biopsicossocial, a ideia de sujeito se perceber sujeito, né? Como que eu vou me reinventar agora num contexto pós-pandêmico diante, né, de uma economia fragilizada, diante de um contexto, né, de presença no mundo que também se reinventa ao passo que se faz. É interessante, né? Também se reinventa ao passo que se faz. A professora Olivia Porto, uma psicopedagoga, ela escreve um livro que se chama Bases da Psicopedagogia. E numa dessas discussões, ela diz: o psicopedagogo institucional, em alguns momentos, vai sim ajudar a pensar políticas e estratégias para dar conta da aprendizagem de existir num tempo social, não só daquela escolar, né? Quer dizer, por vezes nós vamos colaborar com uma equipe multiprofissional de especialistas para ajudar a pensar, né, o desenvolvimento pleno de uma sociedade dentro, né, de uma condição civilizatória de uma cidade, né, entendendo zona urbana e zona rural, de uma cidade, e aí tendo a concepção de cidade como uma concentração humana que se faz, né, e se desenvolve em dado território geográfico, né, e esses sujeitos, né, juntos vão começar a organizar, né, linhas de ação para que, de maneira transversal, esses sujeitos possam ir, né, entendendo e processando a contemporaneidade, entendendo e processando os atravessamentos que ficaram como resquícios da pandemia, porque a pandemia vai nos deixar marcas, né, que talvez sejam um divisor de águas para a gente entender, inclusive, produção e gestão do conhecimento, né? Que aí vem a natureza dos 3 elementos trazidos como competências pelo professor Vasco Moreto: competência humana, competência técnica e competência conceitual. As 3 competências para gestão, né, para gestão estratégica na pós-modernidade. Competência humana, ou seja, né, eu tenho que ter claro o meu resolvimento como identidade, que é presença no mundo, para poder colaborar com, né, essa concentração crítico-social que se estabelece, né, conceitual no sentido de pelo menos ter as leituras balizadoras da minha ação. A minha ação não pode ser em cima de achismo ou em cima de blocos históricos apenas, né? A gente pega o bloco histórico daquela cidade e diz: não, a cidade sempre caminhou por aqui, eu vou também agora por aqui, arrumo, como diria minha avó, né? Não pode, né? Nós temos que ter literaturas básicas de políticas de gestão pública e estratégica, e aí eu diria banhadas pela gestão do conhecimento, para pensar esse processo, né? E técnico, né? Conceitual, humana e técnica no sentido de saber fazer, né? Ter a técnica para fazer. Ter a técnica para fazer e dar resultado. Porque o fazer da pós-modernidade é um fazer de resultado. Você tem que dar resultado. Quer dizer, o nosso fazer em nível de competência é mensurado pelo resultado que nós oferecemos, né? Essa é a pós-modernidade que está posta. Então, hoje em especial, eu quero dizer aos meus colegas da psicopedagogia, aos meus colegas que estudam gestão do conhecimento, aos meus colegas que estudam gestão e planejamento da educação como um processo que se institui, né? Que nós teremos muito trabalho, né, nos contextos
que entenderem que, né, gestão pública está aliado a um planejamento estratégico pós-pandemia, que tem que ser transversal, que tem que estar atrelado à competência humana, conceitual e técnica, e que precisa ser banhado pela gestão do conhecimento para dar protagonismo a esses sujeitos que retornam, né, de uma crise civilizatória que banhou, né, o planeta todo. Essa é a ideia pertinente que eu trago hoje para mostrar, né, aqueles que estudam como eu, né, a constituição epistemológica, né, da gestão humana, né, que nós estamos mais do que nunca, né, na carência de sujeitos que nos ajudem a pensar de maneira transversal o protagonismo dos sujeitos. Um beijo grande, até a próxima e fiquem bem.